Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula, que seria os processos culturais, a terceira aula dessa disciplina, tá? Como eu havia dito, essa aula vai ser dividida na terceira e quarta aula por ver muitos slides, muito conteúdo. Então, nesse conteúdo, nessa disciplina agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo cultural, indivíduos, socialização e cultura, e o que são considerados como valores humanos, tá? Vamos iniciar. Lembrando que tanto essa disciplina como a última, aula, tanto essa aula como a última aula vão ter atividades que estão na plataforma. A última aula vai ser um trabalho que vocês vão fazer com uma dissertação de mestrado, tá? Eu vou explicar o que é, tá? Bem, as atuais mudanças de valores e ideologias têm gerado tensões socioeconômicas, levando à perplexidade, ao individualismo. A pandemia também ajudou muito isso, né, gente? E ao desânimo, né? Nesse contexto, nós negligenciamos o humano em favor da economia e da tecnologia. Tem se deixado muito de lado valores humanos. Isso está errado, mas é o que a gente está vendo. Considerando esse cenário, a prática dos valores humanos na comunidade escolar é essencial para formar um caráter mais humano no aluno. Pelo menos aqui a gente pretende fazer com que os valores, a diversidade cultural, tudo isso seja colocado de uma maneira que o aluno possa se sentir ou desenvolver qualidades mais humanas, né? Neste módulo, nessa aula, vamos refletir sobre os valores humanos dentro da comunidade escolar e sobre a seriedade dos princípios para a formação de um ser humano mais justo, comprometido com o futuro da sociedade. Entendendo que a prática dos valores humanos é preponderante, fator decisivo e eficaz no combate às agressões e na valorização do indivíduo em todo o contexto educativo. Então, todo tipo de agressão, discriminação, preconceito, é na escola que a gente trabalha isso, é na escola que a gente cria, constrói valores para esses alunos, para serem valores humanos, para que esses alunos consigam se desenvolver, consigam perceber a importância neles na sociedade para mudar essa sociedade cada vez mais discriminatória, preconceituosa. Então, eles precisam estar aprendendo isso. E na pandemia ficou muito evidente isso, gente, que potencializou demais. Então, é muito sério, muito ruim isso. Tá. O processo cultural, indivíduo, socialização e cultura. O indivíduo ser social. Cada indivíduo, ao nascer, segundo Stray, 2022, página 59, encontra-se num sistema social criado através de gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relação social. O homem, desde seus primórdios, é considerado um ser de relações sociais, ou seja, gente, não dá para ser diferente. Lembra que eu te falei do autismo? O autista sofre dificuldade da comunicação e interação social, porque ele é um ser social. Nós somos um ser social. Então, a gente tem até dificuldade quando a gente não consegue socializar, dificuldade na interação, dificuldade na aprendizagem, na educação também. Então, por quê? Porque ele é um ser social. E que incorpora normas, valores vigentes na família. No início é a heteronomia, para depois ser a autonomia. Então, em seus pares e na sociedade. Assim, a formação da personalidade do ser humano é decorrente, segundo Savoy, 1989, página 54, de um processo de socialização no qual intervêm fatores inatos e adquiridos, ou seja, o que já é dele e o que é adquirido pela heteronomia, pelos valores dos outros. Entende-se por fatores inatos aquilo que herdamos geneticamente dos nossos familiares. E os fatores adquiridos por meio da natureza social e cultural, ou seja, a questão da socialização envolve os fatores inatos e os fatores adquiridos. O homem é um animal que depende de interação para receber afetos, cuidados e até mesmo para se manter vivo.
desde que a gente nasce, né? Somos animais sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro fazem parte da nossa natureza social. O ser humano precisa se relacionar com os outros por diversos motivos, por necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o seu próximo, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar o seu ambiente externo, dispersar seus desejos e vontades. Tanto é que na época das cavernas, gente, já se colocava lá as experiências, pintava-se nos desenhos nas cavernas, né, para passar, transmitir isso de geração para geração. Essas relações que vão se efetivando entre indivíduos e grupos, e grupos e grupos. Lembra que eu falei o indivíduo no grupo, o grupo com o grupo e a somatória desses grupos com a sociedade. Indivíduo e organização, surge por meio de necessidades específicas, identificado por cada um, de acordo com os seus interesses. Vivemos em diversos grupos, é só para a gente prestar atenção, né? Familiar, de vizinho, de amigos, de trabalho, de clube social. Então, são vários grupos que a gente faz parte, nos quais interagimos e crescemos, né? E dentro desses grupos, os princípios, normas, valores, as condutas que a gente tem que estar absorvendo, respeitando e seguindo essas normas, valores e condutas desses grupos. Os mais diversos grupos sociais influenciam na vida do indivíduo. Aqui iremos tratar mais a comunidade escolar, que seria a área pedagógica. Mas a gente faz parte de grupo de profissionais, grupo social, grupo de dança, grupo de teatro. Então são vários grupos, né? A cultura, né? O que é a cultura? Já que nós falamos do indivíduo, agora nós estamos falando da cultura. Cultura. O indivíduo, enquanto ser particular e social, desenvolve-se em um contexto multicultural, em que temos regras, padrões, crenças, valores, identidades muito diferenciadas. Assim, a cultura torna-se um processo de intercâmbio entre indivíduos, grupos e sociedade, né? Então, isso é cultura. Não podemos considerar a cultura como algo isolado, porque ele não é. Ele faz parte do contexto social, econômico, político, né, antropológico, então tudo isso aí. Então, ele é um conjunto, né? Mas como um conjunto integrado de características comportamentais aprendidas também. Essas características são manifestadas pelos sujeitos de uma sociedade e compartilhada por todos. Com isso, a cultura refere-se ao modo de vida total de um grupo humano, compreendendo seus elementos naturais, não naturais e ideológicos. Segundo Ramos, 2003, página 265, as culturas penetram o indivíduo, da mesma forma que as instituições sociais determinam estruturas psicológicas. O homem pensa e age dentro do seu ciclo de cultura. Savoia, né, 1989, página 55, garante que o processo de socialização, de socialização, consiste em uma aprendizagem social, através da qual aprendemos comportamentos sociais considerados adequados ou não e que motivam os membros da própria sociedade a nos elogiar ou a nos punir, entendeu? Então, o que acontece? É o processo de socialização. Ou a gente age com comportamentos sociais adequados, podendo, os membros do grupo vão motivar o membro da sociedade, que pode nos elogiar ou nos punir. Então, esse grupo acaba também sendo controle dos nossos comportamentos, tá? O processo de socialização ocorre durante toda a vida do indivíduo, ou seja, lembra que eu falei? Socialização primária, secundária e terciária, que envolve as pessoas que estão presas, privadas, que cometeram algum crime, e até as pessoas da terceira idade, que estão privadas da cultura, privadas da sociedade, precisa ter essa socialização. Savoia, né, 1989. Por isso, esse processo é dividido em etapas, que é aquilo que eu falei. Socialização primária, que ocorre na infância com os agentes socializadores
citados anteriormente e que exerce uma influência significativa na formação da personalidade social. A socialização secundária, que ocorre na idade adulta, começa da adolescência e vai para a idade adulta. Geralmente, nessa etapa, o indivíduo já se encontra com a sua personalidade relativamente formada, o que caracteriza certa estabilidade de comportamento. Ou seja, a autonomia já está formada, né? Na primeira socialização primária tem só a heteronomia, e aí na socialização secundária a autonomia já está formada. Tá, isso faz com que a ação dos agentes seja mais superficial, ela não vai interferir tanto. Mas abalos estruturais podem ocorrer, gerando crises pessoais mais ou menos intensas, dependendo da personalidade da pessoa e da questão psicológica e social da pessoa. Neste momento surgem outros grupos que se tornam agentes socializadores, como o grupo de trabalho, tá? E a socialização terciária, que também ocorre na velhice. Pela própria fase de vida, o indivíduo pode sofrer crises pessoais, né? Entra no processo de depressão e tudo. Haja visto que o mundo social do idoso, principalmente, muitas vezes se torna restrito, deixa de pertencer a alguns grupos sociais e monótono, né? Nessa fase, o indivíduo pode sofrer uma dessocialização em decorrência das alterações que ocorrem em relações a critérios e valores. E, concomitantemente, o indivíduo nessa fase, né, começa um novo processo de aprendizagem social, né, aprendizagem social, para as possíveis adaptações à nova fase da vida adulta, o que implica uma ressocialização, ou seja, ele está se dessocializando, ou seja, lembra também das pessoas que foram privadas da liberdade, que cometeram crimes, então ele tem que passar por ressocialização. O mesmo ocorre também com as pessoas da terceira idade que estão na velhice, né? Diante do processo de socialização versus exclusão dentro da esfera, agora falando da esfera escolar, essa questão tem trazido bastante preocupação com o aumento constante de ataques interpessoais nas comunidades escolares. A gente está vendo aí constantemente esses ataques. O tratamento abusivo e agressivo dos mais favorecidos em detrimento dos menos favorecidos, indo na contramão do intenso desejo de ver as pessoas se amando. Os que têm mais condições muitas vezes estão humilhando, ou detonando, ou desqualificando os menos favorecidos, né? O que deveria ser o contrário. A sociedade está se amando. Independentemente de sua cor, raça, crença religiosa, social, oposição, ou até mesmo orientação sexual, tá? Levando em consideração tudo isso, é importante trabalhar a interação na vivência de professores e alunos, despertando o sentido moral, sensibilizando, mobilizando e resgatando valores nas experiências do cotidiano escolar, na construção da identidade, autonomia e expansão da competência simbólica, orientando-se para a qualidade, para novos desafios, quais são, né, a escola, né? Resgatar valores humanos como justiça, generosidade e dignidade em alunos e professores, promovendo a integração entre família, aluno e escola, a fim de desenvolver vínculos afetivos, autoestima e aprendizagem, que levarão nossa sociedade a melhor qualidade de vida. Que, infelizmente, a gente está se perdendo. Esse papel está sendo muito difícil lidar com a sociedade que está cada vez mais individualista, materialista, fria, calculista, com a tecnologia que está aí, a informática que está aí. E isso piorou com a pandemia, né? Com a pandemia que tivemos a interação e a socialização piorou. A desigualdade e a exclusão tornaram-se mais evidentes e a saúde emocional e mental ficaram mais comprometidas. Na fala de Carmen Gabriela Ruiz Serrano, que já foi passada na aula passada, né, da Escola Nacional de Serviço Social, da UNAM, descreve que a pandemia, ela é uma pesquisadora, né, acadêmica da Escola Nacional de Serviço Social, descreve que a pandemia trouxe dificuldade realmente na saúde mental, como ansiedade, depressão, incerteza, atitudes agressivas, tudo ao mesmo tempo, muitas vezes, né, gerando mesmo menos apoio e reuniões empáticas, né. Então, isso foi comprometendo. Ela mencionou que os desafios se tornaram
tem se tornado cada vez mais difícil na pandemia, que são enormes, né? E uma das questões iniciais estratégicas dentro da comunidade escolar para minimizar a exclusão seria o respeito. Esse respeito tem que haver, e depois da pandemia parece que se perdeu um pouco esse respeito, né? Então tem que buscar reconstruir essa sociedade. Formar os alunos hoje em dia para compreender a cidadania como participação social e política, bem como os exercícios de direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando nas atitudes do dia a dia de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o próximo e exigindo o mesmo respeito por si mesmo. Tá. Devemos colocar a educação sempre baseada em princípios como diretrizes que garantam a dignidade da pessoa, né? Independente de cor, credo, orientação sexual, social, filosófica, independente. Então, a dignidade da pessoa, a igualdade dos direitos, a participação de todos e a corresponsabilidade da vida social, né? Tá. E o que são, então, os valores humanos? Para vários autores, né, definir valores humanos não é uma tarefa fácil, não. Não é. Martinelli, em 2003, considera difícil porque é muito disperso. Etimologicamente, valor vem do grego, axios, e do latim aestabile, e significa não indiferença e estima. Martinelli, em 2003, considera os valores humanos como fundamentos morais e espirituais da consciência humana. Muitas das aflições da humanidade advêm da negação desses valores como suporte e inspiração para o desenvolvimento integral das potencialidades de cada indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Não podemos esquecer também de incluir nas definições de valores a honra, a justiça e o cuidado com os humanos, entre outros que em axiologia eles são considerados valores. Os valores permanecem inalterados como herança divina em cada um de nós, apontando sempre para a evolução do autoconhecimento. Valores são significados dados pelo homem no uso de sua razão a tudo que está relacionado do ente ao objeto, ou seja, do ser humano ao objeto, das coisas ao sujeito. E da objetividade do fazer à subjetividade do pensar e agir no mundo físico e metafísico, ou seja, Santos 2012. O valor é o princípio orientador, escolhas humanas, os fins, o desejável, o preferível. É a bússola que guia a vida regra eleitoral realizada. Segundo Alan Lessa, valores são bons princípios que determinam e também elevam o caráter e personalidade do ser humano. São atitudes como a honestidade, o amor ao próximo, o respeito à paz, à cidadania, à ética, à moralidade que permite que as pessoas vivam juntas numa sociedade democrática. Tá. Pois bem, gente, então vamos parar por aqui hoje, né? Essa terceira aula. Eu quero que vocês leiam os textos que foram colocados como material de suporte, né? Material para vocês estarem estudando mesmo, material complementar, e façam a atividade que estará incluída na plataforma da terceira aula, tá? Na quarta aula eu vou tratar mais, vou falar quais são os valores na educação, valores humanos, e aí eu vou estar falando um pouco dessa dissertação do mestrado. Então fiquem com Deus, tudo de bom, e até a próxima aula, se Deus quiser.